Eu sei que ficar grisalha não é simples, mas existem algumas formas de passar por essa transição sem sofrimento, de forma que fique mais leve para a pessoa mesmo. Sério, você não precisa se achar feia nessa fase. Muitas mulheres têm esse desejo de assumir os fios brancos, mas elas acabam desistindo no meio do processo. Eu sei que elas acabam achando o processo muito difícil, elas não se reconhecem ao se olhar no espelho, elas detestam aquela linha branca que fica aqui na raiz do cabelo quando elas começam a deixar o cabelo crescer de forma natural. Aí elas começam a se achar feias, envelhecidas, ficam com vergonha ou acabam sendo pressionadas pela sociedade a voltar a atingir o cabelo. Mas com os truques certos dá para facilitar muito esse momento de transição para os grisalhos. Sim, você pode ficar muito linda e estilosa nesse momento. Fica aqui comigo que eu vou te contar. Antes de mais nada, meu nome é Juliane e esse aqui é meu canal onde a gente conversa um pouquinho sobre autoestima e liberdade para ser quem a gente é de verdade. Se você se interessa sobre esse tema, se inscreve aqui. Quando eu resolvi parar de tingir o cabelo, eu fiz todo o processo na raça mesmo. Eu resolvi parar de tingir o cabelo e pronto. Eu vivi o momento. Então eu sei como é delicada essa fase para a mulher. Tem muitos dias muito desafiadores. A gente se olha no espelho e não se reconhece naquela imagem que a gente vê. Infelizmente, tem um sistema todo que quer enfiar na nossa cabeça que tá errado a gente querer ser como a gente é naturalmente. E por mais forte e autêntica que você seja, essa ideia acaba penetrando um pouco na sua cabeça, sabe? Mas eu, pessoalmente, não conhecia todos esses truques que eu vou contar para você agora. Porque se eu conhecesse, com certeza meu processo todo teria sido muito mais fácil. Então presta atenção e fica aqui comigo que eu vou te contar todos os paranauês para fazer essa jornada aí dos cabelos prateados de uma forma mais leve, mais bonita, mais estilosa, enfim, mais fácil mesmo. Ah, mas antes de começar, deixa o seu like aqui para mim. Bora lá! 1. Abuse dos penteados e dos acessórios. A forma mais barata e amigável de disfarçar a sua raiz na transição para os cabelos grisalhos é mudar a forma que você estiliza o seu cabelo. Então, use e abuse de acessórios e penteados que ajudem a disfarçar essa região da raiz. Mudar a forma de prender o cabelo quebra essa linha bicolor que forma na raiz e dá uma bela disfarçada. Então, é muito diferente você usar o seu cabelo repartido no meio, como o meu tá agora, onde dá para ver direitinho onde que tá a sua linha divisória e ver exatamente aquela demarcação na raiz, do que você usar esse cabelo penteado para trás ou para os lados. Então, essa linha demarcada no meio evidencia ainda mais a raiz que fica bicolor. Então, aí o que você pode fazer para disfarçar? Abusar dos rabos de cavalo e coques bem altos aqui no cabelo, de forma que fique mais ou menos assim. Tá vendo que aqui já vai disfarçar a linha divisória? Vai aparecer sua raiz aqui na frente? Vai, mas não vai aparecer na linha inteira aquela demarcação bicolor. E as tranças também caem muito bem porque elas disfarçam ali o crescimento do cabelo natural grisalho com o resto que tá tingido. Então, ela mescla muito bem o cabelo. Você também pode comprar alguns acessórios modernos para o seu cabelo, como algumas tiaras, aquelas tiaras que são mais grossas, ou lenços coloridos para amarrar e colocar bem nessa área de transição aqui da raiz para o cabelo tingido, né? Para dar uma disfarçada. E isso vai adicionar ainda mais estilo para o seu visual. Eu vou deixar aqui no box de informações algumas sugestões minhas de acessórios legais que você pode usar aí nessa fase. Então solta a sua criatividade, brinca aí com seus fios. 2. Mechas finas e luzes estratégicas. Para quem não quer cobrir o cabelo todo, mas quer uma transição mais suave, vá ao salão e peça para o cabeleireiro de sua confiança para fazer algumas luzes bem fininhas e algumas mechas escuras junto para mesclar mesmo a sua raiz com o comprimento. Esse profissional vai saber como simular essas mechinhas de acordo com o seu tipo de grisalho. E aí, aquela linha divisória que fica na raiz do seu cabelo e o comprimento vai ficar um pouco mais suave, vai ficar menos demarcada.
Isso vai quebrar aquele aspecto bicolor do seu cabelo e vai exigir baixa manutenção, porque você não vai ficar precisando retocar essas luzes o tempo todo. Então, conversa aí com o seu profissional de confiança para avaliar seu caso. E antes de passar para o próximo truque, eu quero saber, você está no momento da sua transição? Há quanto tempo você parou de tingir o cabelo? Qual tem sido o seu maior desafio até agora? Me conta aí nos comentários que eu adoro ler o comentário de vocês. 3. Sprays de retoque de cor e maquiagem capilar. Então aí para os dias de festa, ou às vezes você acorda incomodada com aquela divisória ali da raiz do seu cabelo para o comprimento, você pode usar esse truque dos sprays de retoque de cor ou a maquiagem capilar na raiz do seu cabelo. Você não precisa aplicar no cabelo inteiro, é só aplicar na linha divisória do seu cabelo e pronto! Isso borra aquela linha divisória que fica na raiz e vai sair na próxima lavagem. Caso você tenha interesse nesse truque, eu separei aqui alguns dos produtos que você pode usar para disfarçar a sua raiz. Eu coloquei aqui no box de informações, tá? O bom desse truque é que ele é rápido, fácil, prático e ele sai na lavagem. Então, você pode fazer quando você quiser aí. Tudo bem que ele não vai durar tanto, mas eu acho que pontualmente, para aqueles dias que você tá mais incomodada, ele é super fácil de fazer, gente. Super prático e eu acho que ele atende muito bem. Então, vale a pena aí você ter um sprayzinho desse em casa. 4. O truque da mecha. Gente, esse truque eu já ensinei aqui no meu canal. Eu vou deixar o vídeo com passo a passo aqui no card e no box de informações do vídeo também, tá bom? Mas basicamente, como que ele funciona? Você divide seu cabelo de um lado, assim, você cria uma linha divisória no seu cabelo desse lado e você continua tingindo a raiz do seu cabelo apenas nessa mecha que fica em torno da linha divisória deste lado. Então, mais ou menos aqui. Essa mechinha tingida vai cair por cima dos seus grisalhos, que vão ficar por baixo dela, vão continuar crescendo por baixo dela, e ela vai dar uma bela de uma disfarçada na raiz bicolor que vai ficar. E você vai repetir esse processo mensalmente, sempre tingir a raiz somente dessa mechinha e vai deixar o cabelo crescendo grisalho por baixo dela. Gente, não fica perfeito, é claro, isso é somente um truque para disfarçar. Eu não tô falando que você vai tingir o cabelo inteiro e vai ficar perfeito com a raiz feita, tá? E aí você vai fazendo isso todo mês e vai cortando o cabelo, até que seu cabelo cresça, a linha divisória cresça e vai para as pontas, ou você corte, enfim, aí é da sua opção. E aí você vai poder virar o cabelo do outro lado e assumir seu grisalho do jeito que tá. Você não vai precisar esperar aquela linha sair aos pouquinhos. Você vai sempre tingindo desse lado, disfarçando. Quando tiver num comprimento bom, que não te incomode mais aquela linha, você simplesmente vira o seu cabelo e começa a dividir ele do outro lado, onde a mechinha não tá. E a mechinha vai ficar aqui por baixo. Então, você toca a sua vida até que um dia a mechinha vai sair, vai crescer seu cabelo e você vai estar livre da tinta. E esse truque fica bom especialmente para quem tem cabelo mais longo, que não seja tão dividido em camadas como o meu, porque quanto mais longo a mecha de cima vai poder cobrir mais o cabelinho de baixo, tá? Então, o truque da mecha é esse, eu acho que pode ajudar muita gente aí a disfarçar a raiz nessa transição para os grisalhos. Truque número 5, o Granny Hair. Esse aqui é para as mulheres mais modernas e ousadas, e eu acho super bonito. Granny hair, em português, é um termo em inglês que em português significa cabelo de vovó. Então, como que ele funciona? Você vai deixar a raiz do seu cabelo crescer um pouquinho, e aí você também vai num salão de beleza com um profissional de confiança que saiba mexer com química, com tintura, que mande muito bem mesmo nisso, eu sei que você deve conhecer algum. E ele vai avaliar a cor do seu grisalho, como que é, se é muito branquinho, se é mais puxado para o cinza. Ele vai avaliar a cor do seu grisalho e ele vai tingir o comprimento do seu cabelo num tom cinza, que é quase uma cor fantasia. Eu não sei se vocês sabem, eu tô deixando foto aqui, exemplo de todos os cabelos que eu tô falando. E para atingir aí essa cor fantasia, é preciso descolorir o cabelo. E aí vai aplicar esse tom fantasia por cima, para ficar num tom bem cinza, assim. Não é uma cor realista, tá? É uma cor
fantasia mesmo que fala, é para você brincar com o seu cabelo. E isso vai fazer com que essa quebra de padrão da raiz para o comprimento também dê uma bela de uma suavizada. Não vai ficar igualzinho, tá, gente? É para suavizar, para deixar menos demarcado, para deixar menos forte. Mas assim, eu já deixo um alerta, é um cabelo super bonito, mas porque você vai ter que descolorir seu cabelo, é um procedimento que prejudica um pouco os fios, né? Você vai descolorir. A descoloração é um processo que agride muitos fios. Então, não é para todo mundo. Você vai ter que avaliar com um profissional se no seu caso dá para fazer isso, porque dependendo da cor que está tingido o seu cabelo, ele não vai abrir o suficiente para depois você passar uma cor fantasia por cima. E além disso, a cor cinza, que é essa cor fantasia, ela desbota muito. Então, você vai ter que fazer muita manutenção para deixar ele cinzinha sempre, senão ele vai abrir a cor, vai ficar naquele tom meio lavado, não vai ficar bonito. Essa opção é para quem realmente está com vontade mesmo de passar por todo esse processo de descoloração, manutenção, ir ao cabeleireiro. Eu sei que tem gente que não se importa, eu não gosto, pessoalmente eu não gosto de ficar indo toda hora, mas eu sei que tem muitas meninas que gostam. Eu acho que fica com um resultado visual muito moderno, muito bonito. Então, também é um truque aí para quem quiser. A dica tá dada. Truque 6 é o grombré. O grombré é a mistura de um grisalho com um ombré. O cabelo ombré é um cabelo que faz um leve degradê de uma cor para outra. E aí, no caso, qual vai ser o seu degradê? Vai ser o degradê do grisalho na raiz para uma outra cor nas pontas, a cor que você escolher. Então, você vai propositalmente tingir o comprimento do seu cabelo enquanto a raiz está crescendo. Você vai propositalmente tingir somente a parte que está com tintura. A raiz que está crescendo natural, você mantém ela crescendo, não toca nela. Porque tem muita gente que tem cabelo tingido de marrom, de castanho, e quando começa a deixar o cabelo crescer natural, esse marrom castanho que tá aqui no comprimento começa a desbotar e começa a ficar num tom laranja, meio água de salsicha, meio sem cor, sabe? Sem vida, sem nada. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte que tá com a tintura e vai tingir de novo por cima, propositalmente, de uma forma que vai ficar o seu cabelo grisalho aqui na raiz e nas pontas de outra cor, propositalmente. E aí, o que você pode fazer? Se você for moderna ou você gosta de cabelos diferentes, você pode inclusive tingir essa parte do comprimento de cores fantasias também. Você pode passar aí um rosé gold, um roxo, enfim, depende do seu momento aí, né? Tem gente que faz isso no cabeleireiro. Quando eu deixei meu cabelo crescer, teve uma época que minha raiz ficou super demarcada, tava bem branquinho, da cor que tá aqui agora, e o comprimento estava preto. Eu ia no salão de beleza e a profissional que me atendia falava que tinha gente que ia lá para deixar exatamente desse jeito que tava. Realmente tem gente que faz o cabelo ombré mesmo, de 2 tons completamente diferentes. Bota sua criatividade aí no jogo. Truque número 7 é para você adicionar camadas no seu corte de cabelo. Você aí que quer fazer a transição para o grisalho, tá sofrendo com essa linha de demarcação na raiz, mas não quer abrir mão do seu cabelo longo, o corte de cabelo em camadas é a melhor coisa. Eu fiz, tá? E ajudou muito o meu cabelo a eliminar logo a parte tingida, que tava sem precisar cortar curtinho. Então, como que funciona? Ao invés de você usar o seu cabelo reto, você vai repicar bem o seu cabelo, ó. Tá vendo como o meu cabelo é bem repicado? Ele tá com camadas bem curtas aqui por cima, depois algumas camadas mais curtas aqui, e aqui, até que chega aqui, que é o comprimento final dele. Se você fizer esse tipo de corte, a parte que tá tingida do seu cabelo vai ser eliminada cada vez mais rápido. Até, ó, se você tiver interesse em fazer algo assim similar, esse corte de cabelo que eu uso chama shag. Vou deixar aqui escrito para vocês. Você pode pedir para o profissional que corta o seu cabelo para fazer esse corte shag, para deixar ele bem dividido em camadas assim, para você eliminar logo a parte tingida do seu cabelo e fazer essa transição de uma forma mais leve e estilosa. Gente, eu sei que o crescimento do cabelo leva tempo.
E eu sei que durante a transição tem dias que são super difíceis, eu sei que tem dias que aquele frizz ataca, tem dias que a gente se olha no espelho e se acha feia. Mas lembra do propósito maior, que é você parar de tingir o cabelo e se libertar da tintura mesmo. O seu cabelo vai ficar mais macio, mais saudável, mais encorpado. E o mais importante é que é só cabelo, gente. Se você não se acostumar, se você não gostar do grisalho para você, sem problema nenhum, você volta a tingir e pronto, tá resolvido. Eu não quero militar aqui a favor do cabelo grisalho, de jeito nenhum. O que é mais importante é você se sentir bem do jeito que você tá. E se você ainda tá em dúvida se você quer ou não entrar aí nessa jornada dos fios brancos, tem um vídeo aqui do meu canal que eu converso um pouco sobre os motivos que podem estar por trás disso. Assiste porque eu acho que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim e se inscreve aqui no canal. Obrigada! E até mais!